sobre esse andamento da PEC no Senado e também os impactos dela, que a gente conversa agora com a Fernanda Ribas, que é gerente trabalhista da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Ela que já está aqui com a gente. Fernanda, muito bom dia para você, minha querida. Bem-vinda aqui ao CNN Morning Call. Bom dia, Débora, e bom dia a todos que acompanham a CNN. Fernanda, vamos lá, né? Na visão da indústria, quais são hoje os pontos que precisam ser aperfeiçoados para poder, pelo menos, tentar evitar maiores impactos nesse momento, inclusive impactos jurídicos? Eu quero até chegar daqui a pouco mais a falar dessa questão dos impactos jurídicos, mas quais são os principais pontos que precisam ser aperfeiçoados nesse momento do debate? Débora, a FIENG, né, representando aqui as indústrias de Minas Gerais, ela compactua com os demais setores produtivos, né, a preocupação com a forma que esse projeto foi aprovado na Câmara, né? Na verdade, está se propondo a redução da jornada de trabalho, né? E também a alteração da escala de trabalho. E nós achamos legítimo essa discussão, mas é legítimo, né, que o trabalhador queira ter mais tempo de descanso, mas preocupamos como fazer isso com menor impacto na economia, como fazer isso sem o aumento dos preços, o aumento da inflação, a diminuição de vagas, a diminuição da competitividade. Então, nós entendemos que para que isso seja minimizado, primeiro é preciso um tempo de transição maior. Né? A proposta ela prevê um tempo pequeno de transição em relação à jornada e nenhum tempo de transição em relação à alteração das escalas de trabalho. E hoje nós sabemos que existem inúmeras escalas de trabalho, e não apenas a 6x1. Então, não é somente a questão de se colocar fim à escala 6x1. O que a proposta, né, que está sendo analisada no Senado prevê é o engessamento em apenas uma escala de trabalho, que é a 5x2. Então, o mínimo que a gente necessitaria é de um tempo maior de discussão, né, e depois um tempo razoável, né, de adaptação, aí, de transição para essas mudanças que estão sendo propostas. Agora, Fernanda, há um receio de que uma mudança constitucional, sem uma regulamentação suficientemente detalhada, também acabe transferindo para a Justiça do Trabalho essa tarefa de interpretar dezenas de situações diferentes, né? Eu quero entender do ponto de vista de vocês qual que é a avaliação desse risco de uma explosão de judicialização, caso realmente o texto seja aprovado da maneira como ele vem tramitando, sem alterações. Essa é de fato uma preocupação muito grande que nós temos. Primeira questão: hoje nós temos na Constituição a defesa da negociação coletiva, né? Então, as convenções coletivas, os acordos coletivos têm força de lei, estão previstos na nossa Constituição Federal. E a proposta está prevendo que as negociações coletivas, os instrumentos coletivos que hoje estão em vigor, que foram negociados sob a legislação atual, perderão a sua eficácia, a sua vigência, 60 dias após a promulgação da PEC, né, se ela assim for aprovada. Então, a primeira questão que a gente vê é um descumprimento aí de um preceito constitucional, que é a observância das negociações coletivas. Então, esse fato por si só já pode gerar aí inúmeros, né, processos na Justiça do Trabalho. Um segundo ponto é que a alteração hoje de escalas de trabalho já que estão sendo feitas, né, de forma ampla, ela também pode gerar uma discussão, porque hoje as escalas elas foram construídas considerando aí a jornada máxima de 44 horas semanais, né? E aí você fazer essa transição sem nenhum período, né, de uma hora para outra para novas escalas, como que fica isso no dia a dia? Como que ficam os contratos que foram assinados considerando essa escala de trabalho, essa jornada de trabalho atual? Como que as empresas vão poder cumprir os preços que foram acordados, né, sob a legislação atual? Então, tudo isso pode vir a ser questionado na Justiça. Então, realmente é uma preocupação grande que nós temos com a falta de segurança jurídica que a proposta está apresentando.
Agora, Fernanda, tem um outro ponto que acaba sendo uma grande preocupação, mas pouco se tem, eu acredito, debatido, que é o impacto disso para as pequenas e médias indústrias. Há pouco tínhamos a nossa repórter aqui, a Nini Beckett, falando sobre essa demanda ali de alguns setores de ter alguma compensação, né, por parte do governo federal para poder reduzir os impactos. E o governo já antecipou que não vai fazer nenhum tipo de compensação porque acredita que realmente com a melhoria da produtividade, essas empresas têm como absorver, né, a qualquer aumento de custo. Mas eu creio que isso fica muito para aquelas que são maiores, né? Para aquelas empresas que têm uma melhor estrutura. As menores, as pequenas e médias indústrias, elas têm capacidade ou não de operacionalizar, absorver essas mudanças nesse ritmo, né, que grandes empresas já têm, né? Qual que é a situação dessas pequenas e médias empresas para poder conseguir absorver isso? Realmente o impacto é bem maior nessas pequenas e médias empresas, que são a maioria no nosso país, né? Então, hoje, as grandes empresas, né, de alguma maneira, podem absorver esse novo custo, né? Podem até automatizar alguns postos de trabalho, né, para minimizar esses custos e podem sobreviver. As pequenas e médias talvez não consigam fazer isso, né? E aí, o que vai acontecer? O fechamento de vários postos de trabalho. E aqui é importante também dizer que essa previsão aí de aumento da produtividade em razão da redução da jornada ou da escala de trabalho é uma previsão que não se consolida em nenhum estudo científico, né? Produtividade não se aumenta em uma canetada. Produtividade é uma questão que ela depende de vários fatores, né? Dentre eles, a qualificação dos empregados, a questão dos tributos, da infraestrutura. Então, é uma questão muito maior do que apenas se reduzir a jornada de trabalho, né? Então, a produtividade do Brasil, que hoje já é bem inferior, né, a diversos países com os quais a gente concorre, ela tende a diminuir, né? Tem uma pesquisa que foi feita, né, estudos científicos de países desenvolvidos, países da Europa, Estados Unidos, Canadá, até o Japão, em que houve a redução da jornada de trabalho e ficou configurado que não houve aumento da produtividade. Na verdade, esses países já tinham uma produtividade maior e ela se manteve. Então, não há nenhum embasamento, né, científico de que reduzir jornada ou escala de trabalho aumenta a produtividade. Então, a gente tem aí um impacto grande, não só nas grandes empresas, né, mas também nas pequenas e médias, que podem aí fechar postos de trabalho e piorar ainda mais a nossa economia. Existe risco em cima disso também de aumento de concentração de mercado, na tua visão, Fernanda? Sim, é uma questão. Primeiro, né, nós temos que entender que hoje, com a globalização, né, que existe, a competição não é apenas aqui interna, né? Então, nós já temos aí uma competição internacional, né? E, na verdade, o que pode acontecer é que regiões hoje, né, que são mais desenvolvidas aqui dentro do país, essa diferença em relação a regiões aí menos desenvolvidas pode aumentar, né? Exatamente porque aqueles setores, né, que estão têm uma possibilidade maior de absorção desses impactos, eles vão sobreviver, outros nem tanto. E ainda tem um outro ponto importante, que é o impacto dessas mudanças no próprio serviço público, né, que também é uma questão que não está sendo analisada, né? Não é em relação especificamente ao servidor público, mas aos empregados das empresas privadas que prestam serviços à administração pública. Isso também é uma questão que prefeituras hoje, que têm menos condições, né, elas podem não conseguir manter esses contratos e ter um impacto ainda significativo nessas regiões. Então, é uma discussão, né, que, como a gente está vendo, ela não pode ser feita de forma acelerada como o governo pretende. Ela tem que realmente ser feita de forma tranquila, responsável, pensando aí nesses vários atores dessa mudança pretendida.
Perfeito. Conversamos aqui com a Fernanda Ribas, que é gerente trabalhista da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Minha querida, um ótimo dia para você, bom resto de semana e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite, Débora. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Até mais.